Oi, boa noite. A gente está começando mais um insight hoje, direto da minha casa. Ah, a gente vai falar sobre, essa semana e na outra, sobre os transtornos alimentares. Já haviam me solicitado para eu poder falar sobre isso, então os dois que eu vou comentar aqui com vocês vai ser sobre bulimia e anorexia. Hoje eu vou me concentrar na bulimia, não é? O que é bulimia, né? O que ela causa, quais os transtornos, qual o fundamento dela, qual é o que está por trás da bulimia, né? Por que a pessoa age daquele jeito, daquela forma? Bom, vamos lá. Bulimia é um transtorno alimentar, está relacionado diretamente à percepção errônea de como o indivíduo se vê, né? Se percebe. Há uma tentativa imediata na perda de peso, ela é provocada pela culpa logo após a ingestão do alimento. Né? Geralmente esse alimento ele é ingerido em profusão, não necessariamente em profusão. Tem gente que come, que se alimenta, que ingere doses mínimas de alimento e mesmo assim já se sente de alguma maneira culpada já por ter ingerido aquele mínimo, aquela porção mínima alimentar. As causas dela, não como eu falei anteriormente, ela está relacionada literalmente à situação da distorção de como esse indivíduo se vê, é mais acentuado na anorexia, é verdade. A bulimia seria um estágio um pouquinho anterior, ela não seria tão grave, mas sim, é preocupante, tá? A pessoa ingeriu o alimento, ela logo, geralmente, imediatamente após a ingestão, ela já provoca, ela já espelha esse alimento, ela tenta de várias formas isso, geralmente incitando o vômito. Isso acontece geralmente na própria mesa, às vezes ela está almoçando, a pessoa geralmente é isso que acontece. Ela sai da mesa do almoço ou do jantar e já provoca essa situação de expelir o alimento. Por que isso? Não é? Isso está ligado diretamente à figura materna, não é? Não deixa de ser, dentro da escala da psicologia, de como a gente vê a situação, não deixa de ser uma dificuldade em lidar com a figura materna. E por que a figura materna? Por causa da ingestão do alimento, não é? Então a gente está se reportando à fase oral do desenvolvimento. Lembrem que eu comentei aqui em programas anteriores sobre as fases do desenvolvimento, como ela é importante no desenrolar de toda a situação do indivíduo, né? Estamos aqui diante de um quadro desses. Todas as situações que envolvem ingestão de alimentos, ingestão de álcool, que a gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre o alcoolismo, todas essas situações que envolvem ingestão de alimentos, nós estamos nos reportando sim à fase do desenvolvimento, a fase oral do desenvolvimento da criança. Isso é uma teoria freudiana, a base é Freud. Ele se apegou nessa teoria ele faz menção da fase do desenvolvimento relacionada diretamente com os nossos problemas, digamos assim, posteriores de fase adulta, né, adolescência adulta. Bom, a gente focando na bulimia, geralmente ela se manifesta nesse indivíduo ainda adolescente, geralmente mulheres, a grande maioria mulheres, 90% são mulheres. Existem homens sim, que fazem uso sim, ainda há estudos, não sei como estão, não vou mentir, mas há estudos que haveria sim homens
não tão masculinizados, né, já entrando para esse lado da homossexualidade, que sim, também fariam uso desse expediente, né, de vômitos, provocação de vômitos e poder expelir o alimento. Está sim relacionado diretamente à figura materna, é uma situação extremamente preocupante, não tanto quanto a anorexia, não é? Geralmente esses transtornos alimentares não têm cura, eles têm que ter sempre um acompanhamento de um profissional, um psicólogo consegue dar conta tranquilamente disso, porque tá ligado a quadros de ansiedade e depressão ao mesmo tempo, ou combinados ou não é? A pessoa pode estar muito depressiva e lançar uso, pode estar muito ansiosa e lançar uso e também fazer uso disso, né, de expelir o alimento, de ter um quadro, digamos assim, um quadro bulímico, não é? Ou também os dois combinados, não é? Ela pode estar naquele meio termo entre o êxtase e a depressão, e naquele momento ela também se utilizar desse expediente de expelir o alimento. Por que é preocupante, tá? Porque no provocar o vômito, sendo seguido, ela vai ter problemas importantes na própria no próprio trato alimentar, não é? E eu falo aqui de problemas claramente médicos, a gente está falando de situações físicas, não é? Com o próprio desgaste do organismo, com provocação de vômitos, né? Se eu for tocar agora nos psicológicos, sim, seria uma situação diretamente ligada à figura materna. Por que eu bato tanto nessa tecla? Tá? Porque geralmente quando as meninas se apresentam assim, é por um excesso de repressão dessa mãe, não é? É um excesso de perfeccionismo que essa mãe exige por sobre essa criança, né? Então ela chega geralmente nessa idade ali da adolescência, início de adolescência, puberdade, é onde começa a se manifestar isso. Até os 17, 18 anos, isso geralmente já eclode, né? Chama atenção, né? Não tanto pela perda de peso, mas mais pela culpa. O vômito é provocado pela culpa na ingestão do alimento, pela culpa no engordar, no não ser tão perfeita. Essas situações são as situações mais exacerbadas num quadro bulímico. A perda assim, de vitaminas importantes, com esse vômito seguido, ao enfraquecimento de todo o organismo, mas essa é a parte que a gente também tem que estar atenta, não é? Tem que ter um médico, geralmente, que faz acompanhamento junto, até acontecer esses episódios. Antes de acontecer, um psicólogo, como eu disse anteriormente, um psicólogo dá conta tranquilamente, porque ele consegue aliviar essa ansiedade e esse quadro depressivo, ou os dois concomitantes, né, que essa pessoa possua, para que não sejam, que sejam os mais esporádicos possíveis esses quadros, até que ela consiga ter um equilíbrio perfeito. Geralmente, há sim o chamamento da mãe em especial, para fazer um acompanhamento concomitante com essa adolescente ou com essa menina, enfim, porque estaria sim ligado diretamente ao relacionamento materno mãe-filha, não é? Então, nós temos sim aí um quadro complexo, não tanto como a anorexia, porque a anorexia é uma distorção física, ela se vê diferente de como ela se apresenta. A bulimia não, a culpa pura e simples por ter ingerido o alimento. E essa pessoa corre atrás de várias situações para poder se enquadrar dentro de um, digamos assim, dentro de parâmetros que ela
acredita serem normais. E a gente vê aí então uma busca incessante por academias, não é tanto assim na bulimia, é mais na anorexia, mas é porque a anorexia realmente é um quadro muito assim, muito intenso. A bulimia é mais folgado, digamos assim, não é? Está relacionado diretamente. Almoçou, jantou, quer expelir o alimento. É isso. É aquela situação momentânea, daquele momento, não é? Como eu disse, essa mãe é uma representante direto de uma provocação, de um desencadear de um episódio desses. Então, a gente faz esse manejo com a mãe, com a filha, e geralmente há um controle mais tranquilo quando o quadro é bulímico. E, bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do programa nessa semana. Foi mais curto um pouco. O meu interesse é esclarecer as diferenças, não é, entre bulimia e anorexia, mostrar as preocupações. Sim, tem que procurar uma ajuda imediatamente, porque isso não é algo que essa pessoa consiga resolver sozinha. Não tem como, nem a bulimia, nem a anorexia. A anorexia muito menos, não é? E são sintomas que aparecem e que geralmente a bulimia a gente consegue perceber imediatamente, como eu disse. Após uma refeição, há uma provocação imediata em expelir o alimento, em função da culpa que ela guarda pela ingestão, justamente pela ingestão desse alimento. Não é que está uma representatividade diretamente relacionada a essa mãe. Então é nesse eixo que nós entramos. É nesse momento que a gente faz essas linkagens e esclarecimentos, tanto para a mãe quanto para a filha, e há uma coordenação mais tranquila nessa. Dá para dar uma curva, digamos assim, e conseguir levar uma vida com qualidade. No caso da bulimia, não é especificamente que a gente está falando aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta a se falar semana que vem com o tema anorexia, não é? Vamos completar esse quadro dos transtornos alimentares. Uma boa semana para você. A gente volta a se falar no próximo episódio. Até lá. Tchau.